se Jesus veio, como muitas pessoas vêm atrás, perguntam, atrás de milagres, né? Vêm atrás de bênção. Tem igrejas também que fazem campanhas por milagres, tudo. Jesus veio só para isso? Ou Jesus veio trazer só a salvação? E no meio do caminho, devido à estrutura física das pessoas, necessitar de milagres, Jesus fazia, mas não era esse intuito de Jesus. Bem, a história da humanidade, ela está cheia de aspas, né? Jesus veio apenas para fazer milagres? Acredito eu que não. Até mesmo porque não haveria necessidade disso. Porque Satanás já tinha caído, Satanás já tinha corrompido o pensamento e o coração da humanidade. O povo sempre foi idólatra, entoou louvores, cântico, adoração aos deuses estranhos. Deuses esse que prosperava na agricultura, prosperava na criação de rebanhos, em tudo. Existia um Deus para tudo. Por quê? Porque esses deuses já operavam com milagres. Então não existiria necessidade de mais um. Se Cristo viesse para operar tais circunstâncias, não é? Ou seja, esses milagres, ele seria só mais um, em meio a tantos. Porém, haveria necessidade, não de milagres, mas, e aí entra várias doutrinas que são bases, não é, para a nossa fé cristã, para a nossa teologia, para o nosso entendimento, que é a doutrina da redenção, a doutrina da expiação, a doutrina da santificação, da justificação. Então Jesus, ele tem como primeiro intuito, né, vir salvar, redimir o homem diante de Deus através do seu sacrifício, para que assim o homem novamente, e assim foi feito na cruz. Perceba que quando o homem, na velha aliança, todos os anos teria que ofertar uma série de holocaustos, né? Tinha um holocausto de bebida, de cereal, do cordeiro, do novilho, das pombinhas e etc. E isso, ano após ano, teria que acontecer, porque não era suficiente. Porém, Abraão é chamado a demonstrar sua fidelidade e amor a Deus, a sacrificar seu único filho, né? É interessantíssimo que ali no texto de Gênesis a gente percebe aquele jovem perguntando: papai, cadê o coçoco, né? A faca, a lâmina nós temos, os gravetos nós temos, o altar estamos preparando, mas cadê o cordeiro? Sacrifício. A resposta daquele homem com o coração pesado: Deus proverá. Então já existia uma seta apontando para Cristo e para o seu ministério. Percebe que quando no batismo dos céus sai aquela voz poderosa, João ouve o que Deus está falando: este é o meu filho, naquele que me compraz, que tem prazer. O que acontece antes daquilo é uma manifestação do Espírito Santo. Você percebe que quando Jesus vem se aproximando, antes de ser imerso nas águas e de ser declarado o Filho de Deus, aonde ele tem prazer, é dito pelo profeta João: eis o Cordeiro de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, o Cordeiro do sacrifício, que Abraão disse que Deus ia prover, Deus está provendo. Trouxe a nós. Ele o encaminhou até nós, né? Então, é entendimento meu
não tenho como provar isso ainda. Porém, Isaías, no capítulo 9, quando tem aquela conversa, aquela interação, quem enviarei? Na minha opinião, aquela conversa não é com Isaías. Na minha opinião, Isaías foi arrebatado e viu aquela cena, presenciou aquela cena na eternidade, entre o pai e o filho assumindo a missão, dizendo: envia a mim. E assim foi feito. Ele veio para quê? Para redimir, para justificar. Então aquela parte ali não foi falando para Isaías. Eu não acredito nisso. É porque antes ele faz uma pergunta, né? Quem eu enviarei? Sim. Aí ele vai dizer que não, ele vai dizer que não, pai. Isaías está apenas sendo testemunho do que está acontecendo na eternidade entre o pai e o filho. Mas como é que se foi para Jesus? Se foi uma conversa assim entre Deus e o filho? Na hora que faz a pergunta, a quem eu enviarei? Aí ele vai dizer que não é digno, porque a boca dele é imunda, até onde ele estava. Aí o anjo toca com um abraço, não faz memória, uma coisa assim na língua, atenaz na língua, e purifica todo o pecado dele. Aí agora ele faz outra pergunta. Não tem dizendo que purifica pecados. Não, mas ali ele já está limpo. Está limpo o quê? Ele já pode ir seguir em frente. Você consegue perceber que essa cena aí se parece demais com Cristo lavando os pés de Pedro? Sim. Porque Cristo, a proposta é lavar os pés. E o que é que Pedro fala? Lava-me o corpo inteiro. E Cristo lava o corpo inteiro? Pois é. É a mesma coisa de Isaías. Você está dizendo que purificou ele por inteiro. E não foi. Não. Os lábios. O pecado. Os lábios apenas. Porque mas ali diz que os pecados dele já não existiam. Não diz isso. Leia o texto. Abra. Isaías 9. Enquanto ele acha, então, Jesus ele veio para isso, certo? Para que diante do pecado dele, diante do sacrifício dele, a humanidade fosse novamente trazida para o Pai. Como assim? Se eu abrir em Colossenses 2, a gente vai ter um texto ali sensacional. Colossenses 2 e 14 e 13 vai dizer assim: quando vocês estavam mortos em pecados, isso é toda a humanidade, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Olha, perceba que Deus, diante de um sacrifício, daquele sacrifício nos perdoou. Não foi algumas, não foi uma ou duas, foram todas. Desculpa, é Isaías 6. Nos perdoou de todas as transgressões e cancelou ali a escrita de dívida que constava em ordenanças que nos eram contrárias. Ou seja, existia uma escrita, um contrato, um termo. Tem até um louvor, uma música do Fernandinho, que ele cita esse texto, né? E aí ali, naquele momento na cruz, no sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz, essa escrita, essa dívida foi quebrada, aniquilada. E não apenas a nossa dívida foi aniquilada, irmão Paulo. Não apenas o sacrifício de Cristo, ele é tão perfeito que não apenas as nossas dívidas foram pagas. Perceba que o texto vai além. Ele diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele removeu ali, pregado na cruz, e tendo despojado os poderes, as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que ele está querendo dizer? Que ali na cruz, não apenas ele cancelou as nossas dívidas e pecados, mas ele também tomou de volta
Das autoridades. Que autoridades? De Satanás, porque ele jaz o príncipe desse mundo. Então, lá na cruz, de volta, ele toma esse poder, essa autoridade de Satanás, ok? É por isso que hoje, a Bíblia nos revela que somos livres. Somos filhos de Deus. Posso ler aqui? Calma, deixa eu terminar. Isso também nos revela o que só o Cordeiro de Deus poderia fazer. Então, para responder a sua pergunta, o que foi que Cristo de fato veio fazer aqui? A missão, né? Perdoar pecados e devolver a autoridade que uma vez já foi dos homens. Que autoridade é essa? A autoridade é essa que está lá em Gênesis, quando o Pai, depois de formar o homem do barro e de lhe dar uma companheira, ele diz: crescei-vos, multiplicai-vos e governe. Ou seja, tenha domínio, poder sobre toda a criação.